Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, eu vou fazer mais um videozinho aí, galera, mostrando novamente aqui os DVDs do Exterminador do Futuro e falando mais um pouco sobre esse personagem, né? Eu já fiz um vídeo anterior, galera, falando sobre o Exterminador do Futuro, mostrando aqui os DVDs, né? E falando algumas curiosidades, sendo que eu vou fazer agora um novo vídeo falando novamente como se fosse um remix, falando novamente sobre o Exterminador do Futuro e mostrando mais algumas coisinhas do Robocop que eu não mostrei no vídeo anterior, né? O Robocop em Blu-ray, né? Que eu havia mostrado só o primeiro volume. Então vocês vão ver agora os outros volumes do Robocop em Blu-ray. E eu vou mostrar novamente, falar mais um pouco aqui sobre o Exterminador do Futuro, já que eu estou falando sobre os personagens que são cibernéticos. Então acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no canal e coloca nos comentários aí também se vocês são fãs dessa franquia de filmes aí do Robocop e do Exterminador do Futuro, se também assistiram aí na época, se são fãs ou preferem mais os filmes antigos como eu, ou gostaram dessas novas histórias que eles inventaram para as franquias do Exterminador do Futuro. Então acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no meu canal aí, Gabriel, mestre dos bonecos. Então galera, eu havia mostrado no vídeo anterior, né, o Robocop em Blu-ray, né? Então esse aqui foi o primeiro filme do Robocop, ó. E os outros que eu não havia mostrado, que eu sempre mostro geralmente aqui o Robocop em fita VHS, né? Aqui são os Blu-rays para a galera que não tinha visto ainda, ó. O Blu-ray que eu já falei no vídeo anterior do primeiro filme, o Blu-ray do filme 2 e o Blu-ray do filme 3, né? Vou mostrar aqui, ó. Robocop, o policial do futuro, lançado em 1987. Isso aqui é a versão em Blu-ray que foi lançada do filme, ó, como vocês podem ver. E o disco aqui, ó, formato do disco do Blu-ray do Robocop. Robocop em Blu-ray Disc. Isso aqui é o primeiro filme do Robocop, galera. Nostalgia aí, ó, pra quem ainda não tinha visto os filmes do Robocop em Blu-ray. Dos filmes da franquia, galera, que eu realmente ainda não havia mostrado pra vocês: Robocop 2 e Robocop 3 em Blu-ray. Robocop 2, galera, foi lançado em 1990. Esse filme aqui, né, Robocop 2. E o Robocop 3 foi lançado em 1993. Filmes aqui também nostálgicos aqui do final dos anos 90, né? E mais ou menos chegando perto dos anos 2000. Então, Robocop 2. Olha só como é que é a capa aí do Blu-ray, Robocop 2, ó. E a parte aqui do filme, ó, para quem não havia visto os filmes do Robocop 2 e o Robocop 3 em Blu-ray, né? E o disco aqui, ó, Blu-ray Disc, Robocop 2. E o disco aqui, ó, pra vocês darem uma conferida, Robocop 2 em Blu-ray Disc, né? Versão aí nostálgica que foi lançada na época. Nostálgica aí, nostalgia dos Blu-ray, dos discos em Blu-ray do Robocop. Robocop 3, capa também nostálgica aí. Robocop 3 lançado em 1993. Aí aqui a parte, ó. Lembrando que o bom dos discos em Blu-ray é porque tem mais de um idioma aqui, então você podia assistir esses filmes aqui do Robocop em mais de uma versão, dublada, legendada em francês, em italiano, porque o Blu-ray tinha diversos discos aí de diversas opções de áudio e dublagem, né? E o outro aqui, ó, Robocop 3. Robocop 3 lançado em 1993, né, que é quando foi depois acompanhou aquela série que foi lançada em 1994, a série que já era, que passou na Rede Globo diversas vezes aí do Robocop, né, que também o ator do Robocop já teve vários atores que fizeram Robocop, né, não foi apenas um, foi o primeiro que seguiu as primeiras sequências, depois esse aqui já era outro. Quando foi a série já era 94, já era outro, e aquele seriado dos anos 2000 que eu havia mencionado também já foi outro. E o filme de 2014 também já foi outro. Então, assim como o Batman, teve diversos personagens aí que fizeram o personagem do Robocop. E a franquia de filmes aí, como eu havia mencionado, O Exterminador do Futuro, lançado em 1984. Que esse filme aqui também foi nostalgia dos anos 80, né? Seguiu mais ou menos aí o mesmo ritmo nos filmes de ação com o Robocop, fez mais ou menos o mesmo sucesso aí junto com o Robocop, né? Tem até diversos vídeos aí na internet como se fosse o Robocop lutando com o Exterminador do Futuro, porque eles queriam, a galera que eram os fãs sempre queria fazer essa junção entre os dois personagens, mas nunca aconteceu, né, do Robocop realmente lutar com o Exterminador do Futuro, com os androides do Exterminador do Futuro. E a parte que ele traz.
Esse aqui foi os primeiros lançamentos em DVD quando eu estava na época dos DVDs que eram lançados em esses discos aqui. E a parte aqui, ó, seleção de cenas, ó, e o disco aqui do Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, filme aqui lançado em 1984, galera. Também nostalgia aqui também na época das locadoras quando foi lançado esses filmes aqui em fitas VHS. O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final, lançado em 1991, que aí eu tenho até os bonequinhos desse filme aqui, ó, que foram esses aqui, o Exterminador e o Skynet Exoesqueleto, ó. Esse filme aqui também foi nostalgia, ele passou diversas vezes no SBT, eu também assisti esse filme aqui foi da minha infância. Eu me lembro desse filme porque eu comecei assistindo ele quando criança, e aí quando foi depois de um tempo eu comecei a assistir ele já adulto, né? Agora, esses filmes aqui mais recentes, quando foi lançado em VHS, em DVD, então um filme nostálgico que foi da minha infância dos anos 90. O lançado esse filme aqui em 1991. Ele foi lançado em DVD pela Universal e pelo Estúdio Canal. Eu disse aqui, o Exterminador do Futuro 2, lançado em 1991. E aí quando foi depois de um tempo, né, quando já estava mais ou menos passado mais um tempo, que os DVDs sempre acabavam repaginando e reformulando as capas, eles relançaram novamente esse DVD tem aqui também como os filmes do Tomb Raider com capas melhoradas como essa aqui, ó, que eles transformaram como se fosse as capas dos quadrinhos, com a foto aqui dos personagens dele, ó, e aqui do exoesqueleto da Skynet, ó, bem nostálgico aqui, ó. Nostalgia, transformar a capa como se fosse com os personagens aqui em quadrinhos. Nostalgia aqui, ó, esse filme aqui, ó. A parte de dentro teve um encartezinho especial, como vocês podem ver, ó, com a foto dos quadrinhos e o disco. O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, lançado em 2003, filme aqui do início dos anos 2000. Aqui a vilã já era uma mulher que veio do futuro, né? O Schwarzenegger nesse filme continuava aí sendo o protetor do John Connor, e o John Connor aqui já no final do filme ele começava a ser o líder, né, que ia liderar o exército contra as máquinas, né? Filme nostálgico aqui, lançado em 2003, no início dos anos 2000 aí. Filme também nostálgico aqui da infância, né, quando estava mais ou menos chegando aí a era dos computadores nos anos 2000. Esse filme aqui foi lançado em 2003. E o disco aqui, ó, O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. A foto aqui também com o exoesqueleto Skynet, ó. E o disco O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, lançado em 2003, também foi lançado na época em VHS também, né, quando os VHS estavam ficando com a qualidade melhorada também, e os DVDs estavam começando a chegar também nessa época aí, em 2003. O Exterminador do Futuro 4, A Salvação. Esse aqui realmente eu não gostei muito, esse filme aqui foi lançado em 2010. Aqui eles já começaram a fazer algumas alterações um pouco, porque eles já estavam ficando sem história para contar. Aí começaram a fazer algumas alterações na história, né? Começaram a voltar novamente pro primeiro filme, fazer algumas alterações na história dos personagens. Começaram a fazer algumas modificações aqui com os efeitos do computador, né? Então assim, foi quando eles começaram aqui a alterar um pouco a história dos personagens, como era no princípio lá do primeiro filme de 1984, né? Mas o filme tem bastante ação, os efeitos especiais também, né? Como vocês podem ver aí, ó. E também aqui já estava chegando a época dos discos em Blu-ray, né? Como vocês podem ver, já estava começando a chegar aqui os aparelhos e os discos em Blu-ray. Exterminador do Futuro, A Salvação, lançado em 2010. Exterminador do Futuro, Gênesis, lançado em 2015. Aqui também eu assisti esse filme aqui, inclusive nos cinemas na época, em 2015. Aqui realmente eles fizeram mais uma bagunçada e modificaram geral a história aí do personagem de O'Connor, né? Eles botaram ele como sendo um vilão nessa história, que ele tinha ficado do lado das máquinas. E aí aqui aparecia também os pais do John Connor, né? Eles ficavam lutando contra o John Connor nesse filme aqui. Novos exterminadores aqui também voltaram ao princípio, no começo dos primeiros filmes, fizeram algumas alterações também na história dos personagens e na história entre o futuro e o passado, né? Filme nostálgico aqui também, lançado em 2015 com os novos personagens aí. O Exterminador do Futuro, Gênesis, lançado em 2015.
E aqui o novo filme e o último que teve até agora, O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Isso aqui foi o último filme da franquia que foi lançado em 2020, né? Eles fizeram aqui também mais uma modificada aqui, apareceram novos personagens. Aqui as mulheres começaram a se tornar ciborgues também nesses filmes aqui. Começou a aparecer aqui novamente, voltou a aparecer a Sarah Connor, já velha. O Schwarzenegger também já estava um pouco mais velho nessa sequência aqui, né? Eles estavam aqui também com uma nova história. Novamente eles fizeram modificada no futuro e no passado. Mas esse aqui até que vale a pena, né? Ver os personagens novamente dos primeiros filmes aí. Voltar novamente ativa já. Eles já velhos, bem nostálgico aqui também. Esse aqui realmente também vale a pena dar uma conferida. Destino Sombrio. Esse filme aqui foi o último filme da franquia do Exterminador do Futuro que foi lançado em 2020. Filme nostálgico aqui, ó. Com o Schwarzenegger e a Sarah Connor, eles retornam aos papéis aí dos primeiros filmes, já mais velhos agora. E O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, lançado em 2020. O último filme que foi lançado essa sequência aqui, que foi lançado em 2020. Continuação aí ainda, talvez eles pretendam fazer novos filmes, ainda estão planejando, mas por enquanto o último filme que foi lançado do Exterminador do Futuro foi esse aqui, que foi lançado em 2020. Então foi este mais um vídeo aí, galera. Eu fiz mais um remixinho aqui falando novamente sobre o Exterminador do Futuro, mostrando aqui esses Blu-rays do Robocop, que eu sempre mostro geralmente as fitas VHS do Robocop. Dessa vez eu mostrei os Blu-rays para quem ainda não tinha visto, né? Os filmes em Blu-ray do Robocop. Falei novamente mais algumas curiosidades sobre o Exterminador do Futuro, né? Filmes aqui nostálgicos que foram dos anos 80 e dos anos 90 que eles trouxeram para a atualidade e fizeram algumas alterações, modificaram o futuro e o passado dos personagens da história dos filmes. E trouxeram também nessa última sequência os atores dos primeiros filmes, né? O que é muito bom aí para os fãs. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no meu canal aí, Gabriel, o mestre dos bonecos. E até o próximo vídeo. Tchau.